Amém e amém. Glória a Deus. Os dois estão. Pai do Senhor, irmãos, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Tiago, a carta de Tiago, aliás, e vamos falar um pouquinho também desse personagem, Tiago, para você ver como as coisas que nos acontecem são coisas que aconteceram com Jesus, com a família de Jesus e com todos os personagens bíblicos, né? Nós sabemos que esse Tiago aqui, ele, quando Jesus estava no ministério, ele não cria em Jesus. É um detalhe importante a gente saber. Ele não acreditava, como eu falei na semana passada. Ele não cria em Jesus. E por quê, né? A gente sabe que Jesus, quando era criança, a gente não é relatado na Bíblia milagres, sinais, prodígios, nada disso de Jesus, quando ele era criança. E ele cresceu normalmente. Ele, com 5 anos, como todo menino judeu, já começava a aprender o Antigo Testamento, né, o da Torá, os 5 livros de Moisés. Com 12 anos ele já estava dominando tudo. E com 12 anos escolhia ou continuar na escola rabínica, ou então seguir a profissão do pai. Jesus preferiu seguir a profissão do pai. Por quê? Porque não tinha ninguém com o conhecimento que ele tinha, porque ele simplesmente era Deus. Com 12 anos de idade, Jesus estava discutindo com os doutores da lei, explicando aos doutores da lei sobre o significado, né, das escrituras sagradas. Então o nível de Jesus era muito grande. Ele não tinha uma escola rabínica, não. Ele era o rabi. Ele já era o rabi por si mesmo, claro, porque era Deus. E Jesus seguiu a profissão do pai. Então até lá os irmãos dele eram irmãos. Só que Jesus começou a se destacar no ministério. Quando ele completa 30 anos, ele vai para o ministério e ele começa a se destacar. Ele começa a chamar, a ser batizado e dizer: eu sou, e a família fica perturbada. Sabe o que aconteceu com a família de Jesus? Acharam que ele estava surtando. Há texto na Bíblia Sagrada aqui que fala sobre isso, que ele estava surtando, tanto que foram lá em Marcos, diz que eles foram, juntou a família, os irmãos e a mãe, e foram pegar Jesus, trazer para casa. O menino estava conversando coisas que não tinha nada a ver para eles. Maria sabia que isso era bíblico, mas os filhos dela não, que ela teve com José, porque Maria, ela teve Jesus como obra do Espírito Santo, mas em Lucas 2 diz que ela deu à luz um filho primogênito, ou seja, o primeiro de outros filhos que ela teve. E José não a conheceu, não teve relação sexual com ela até Jesus nascer, mas depois, lógico, não havia problema nenhum. E lá em Marcos e outros textos que eu não vou ler hoje, que vai ficar muito grande, mas eu posso citar alguns, fala que Jesus tinha seus irmãos e diz o nome de cada um. Eu quero aí que você... Cadê a Ozelita? Pega o microfone, Ozelita, por favor, para você ler. Você está com a Bíblia, Ozelita? Ah, não? Pronto, pegou da Paulinha. Marcos capítulo 6, Mateus 13, 55 ao 56. Por favor, leia aí, Ozelita, esse texto. Mateus 13, 55 ao 56. Encontrou? Pode ler, viu? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Só um minuto. Não se chama seus irmãos o quê? Tiago, José, Simão e Judas? 4. Ainda tem as irmãs que tu sabe que na Bíblia não cita o nome das mulheres muito.
A contagem, quando eles contavam sobre quantas pessoas tinham no lugar, contava os homens, mas não contava mulheres e crianças. Mas ele tinha muito mais irmãos. Quer ver? Continua, irmão. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Amém? Vá, continue, desculpe. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus já disse uma coisa que acontece, né? Direto, sem detalhes. Vamos para cá agora, Oselita. Leia Gálatas 1,19. Eu vou sair dessa parte de Tiago, irmão de Jesus, para a gente dar continuidade, né? Se a gente não vai sair daqui, não. Só ler esse texto, está bom demais. Gálatas 1,19. Está sofrendo. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Gálatas. Aí é quem doida. Aí Paulo cita ele como irmão de Jesus. Amém, igreja? Pronto. Deu certo? E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que é um ensino. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a mulher foi a primeira vez, né? Mas qual foi o primeiro que ele viu? Que ele apareceu, aliás, vê todo mundo, mas que ele apareceu na ressurreição, você sabe? Sabe? Tiago. A Bíblia diz que ele viu Tiago, depois os outros. Tiago tinha uma importância? Tinha? Muita importância. Só para você ter uma ideia, Elan, já que tu está em mão na massa, Atos capítulo 12, versículo 17. A gente, para estudar uma carta, a gente tem que ver esse detalhe. É meio cansativo, mas é o jeito. É bom para aprender, né? É, e saber quem é ele. É. Eu sei que é meio chato, mas é bom. Atos 12, 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e a seus irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Poxa vida, Paulo dizendo isso. Avisa ao Tiago, viu? O que aconteceu aqui, avisa para o Tiago. Ele falou Pedro? Não falou. Falou Tiago. A Igreja Católica deveria estudar mais sobre isso, né? Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Tiago deu a palavra. Que foi em Jerusalém, né? No concílio de Jerusalém, né? Isso, porque estava havendo um problema teológico e precisava se resolver. Eu achei lindo isso aí também. Eu já disse tanto para vocês, já estou cansado já. É a submissão de Paulo. Puxa vida, que é Paulo, irmão. Foi quem abriu as igrejas tudinho, né? Estava no bambambam do momento, mas ele humilde, submisso, a respeito da doutrina. Ele enviou o abacaxi para Jerusalém. Os apóstolos reuniram e Tiago foi quem foi viajar. Era o líder principal da igreja primitiva, era Tiago. Ele chega lá e diz: irmãos, a respeito disso é assim, assim que a gente deve andar, assim, assim. Paulo caladinho, observa. É porque entre os discípulos, estava tendo discussão entre os discípulos. É até que a Bíblia, acho que Atos, pronto, ele diz aqui, pastor, lembrei agora. Versículo 2 do 15, ó. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu então ir para o concílio de Jerusalém. Aí Tiago, que ameniza a situação no meio dessa contenda entre os discípulos. Que era o líder maior, né?
1 Coríntios 15, versículo 7, já leu, né? O 7 agora? Ah não, Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. São 7 é isso. É aquilo que eu falei, né, antes, né? Que foi visto por Tiago e depois os outros apóstolos. Gálatas 2, versículo 9 ao 12. Teve outro momento também, que eu não tenho um texto aqui, que o Tiago resolveu um problema doutrinário que estava acontecendo. Esse foi uma surpresa para mim. Já teve 2 então momentos que Tiago resolveu. Esse que o Elano falou foi um, e teve o outro que teve que ver a questão judaica. Eles queriam judaizar lá a questão da fé dos cristãos. Gálatas 2, 9 ao 12. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, e eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras, em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dele, temendo que era da circuncisão. Pedro teve uma atitude aí, mesmo depois, né, de tudo, da negação, da restauração e tudo, ele estava com 2 caras, né? Então não pode assim um obreiro ter 2 caras, tem que ser uma só, né? E ele, quando o Tiago chegava lá e dava a palavra, ele falava sobre, quando ele ou Paulo, qualquer um falava sobre a graça de Deus, aí ele ok, é graça, né? É graça. É isso mesmo. Mas quando saía, aí os judeus da igreja, a maioria eram judeus, né? Aí ficavam lá querendo negócio, sei o que, aí o que é que Paulo, aí, não é o nome dele? Pedro fazia? É isso mesmo, é isso. Sabe, cortando para tudo que é lado, para se manter bem na fita, é assim que diz, né? Se dá bem na fita. Então ele puxava a qualquer lado, contanto se desse bem na fita. Aí Paulo chega aqui, a hierarquia cai um pouco, porque Paulo chega e dá uma chamada nele. E Pedro, ele é tão humilde, tão de Deus, que ele se revoltou com isso, reconheceu, baixou a cabeça, reconheceu. Isso aqui é lindo no cristianismo, entendeu? Que reconheceu e disse, realmente não tem como, vou ter que seguir o que Jesus quer que siga mesmo e parar com essa duplicidade. Queridos, vamos para a carta então. Todo mundo já viu aí a postura de falta um versículo, mas aí foi o suficiente. O capítulo 2, né? Eu vou querer, em primeiro lugar, aí é dividido em 2 períodos aí, 2 momentos. O primeiro é do versículo 1 ao 13 e o segundo do 14 em diante. No primeiro período de 1 ao 13, ele está falando sobre a discriminação social, que é uma incoerência com a fé. Porque a igreja primitiva, a maioria eram pobres. A maioria da igreja eram pobres. Aliás, parece que isso é até hoje, né? Assim, em termos gerais. Claro que tem igreja que a maioria são ricos, principalmente os bairros mais ricos, né? Mas a maioria, no total, são pobres. Hoje nem tanto assim, porque hoje todo mundo que está na igreja geralmente tem o que comer, né? Se alimenta 3 vezes ao dia, então não chega a ser pobre. Mas naquela época tinha pobre mesmo, de ter dificuldade de se alimentar. Era diferente desse contexto que nós estamos vivendo. E o que acontecia? Os próprios pobres, uma parte deles que estavam lá, valorizavam mais o rico, acho que era para fazer média e ter favor. E os outros lá valorizavam também os ricos, e o pobre que era pobre era como
um caso à parte, sabe? Tanto faz como tanto fez, está na igreja. Os ricos eram beneficiados por tudo. Isso já existe, sempre vai existir, né? Existe hoje, vai existir até a volta de Jesus. Quando uma pessoa é muito rica, a família rica, aí tem que colocar logo os filhos nos primeiros ministérios da igreja, para manter o dízimo, né? Aí o cara sendo muito dizimista, muito alto, aí o pastor ele se balança, pensa duas vezes, porque depois ele vai ficar sem salário. Assim, infelizmente, é isso que a gente vê, que eu já vi muito e que a gente vê. E eu me lembro que eu estava numa igreja que uns pastores ficavam, há muita falsidade, irmãos. Mas se a gente for olhar para esse negócio de falsidade, a gente não faz nada na vida, nada, porque a gente vai ter que todo dia morrer, porque enquanto estiver vivo lá, eles ficavam proselitando. O que é proselitar? Chamar para a sua igreja. Agora, nunca chamavam o pobre, só chamavam os ricos. Quando um saía da igreja para transferir para outro, da mesma instituição, para outro, ele levava logo a presbítero, levava todos os caras, tudo que era rico, com ele. Aí eu perguntava aos colegas, por que não levaram os pobres da igreja? Primeiro que não tem que levar, né? Porque tem que ser unido. Para que tirar do outro? Eu nunca fui atrás de membro nenhum, de igreja nenhuma. Nunca. O pessoal entra porque quer entrar. Fica, aí tem todo abraço, todo acolhimento, né? E tudo tem. Mas eu nunca vou buscar. Proselitismo é feio. Essa coisa de, sabe, uma coisa, falta de ética. Cuida da sua igreja. Deixa o cara lá, o pastor, né? Tem suas ovelhas. Coitado, está tratando das ovelhas, cuidando. Aí o membro tem um aborrecimento com ele, aí o outro pastor vem para cá, que aqui não tem problema não, sabe? Esse é o tipo de política que não deve acontecer dentro da igreja, e isso acontece muito, né? Não são todos, tem muitos pastores que têm ética. Aliás, eu aprendi com alguns pastores a questão da ética, né? Muito bonito que eu aprendi deles, eu sou grato até hoje. Mas eu vi muito disso na minha própria terra. Sim, teve isso. Faziam jantares, faziam almoços, eventos, momentos, todos eles juntos, aí depois puxavam. Aí isso aí a gente já está acostumado, porque na obra de Deus, no Evangelho, acontece muito isso. Eu me lembro que tinha no interior aí, que eu não usei para ficar tão claro, né? Vai ser postado depois, que tinha um restaurante, fazia jantares, aí juntava a equipe que ele queria, sabe? Juntava tudinho lá, tinha o prato, mas o prato principal era eu. Eu era o tempero principal que tinha. Ele já estava. Eu preguei sobre Satanás domingo, né? Porque o bicho existe mesmo, e todo mundo aprendeu coisa dele. Ele fazia tudo aquilo, aí ele dizia a versão dele. Eu não estava lá para me defender. Isso é que eu chamo de homicídio. Eu não sei nem o que é homicídio. Homicídio é quando mata ou quando rouba matando? Só mata, né? Tem esses detalhes na lei que eu não entendo. Então, assim, matando a reputação do outro, né? Covardia. Juntava, fazia, combinava. Judas foi lá, os fariseus, combinou, recebeu 30 moedas, aí foi lá entregar Jesus, aí, tudo esquema. Isso acontece, política, tudo canto. Vai visitar a tua família para ver como às vezes você é o prato principal nas conversas que se juntam para falar de você. Depende, se você não bate muito, né, as ideias, aí você já é um alvo principal. Então acontece muito isso, negócio de proselitismo, sabe? Por um tempo eles vencem, mas mamãe sempre dizia, e eu creio na palavra de mamãe: o mal por si se destrói. E a gente aprende que o nosso amparo, o nosso amigo verdadeiro, nosso redentor, nosso tudo, é só um, é Jesus de Nazaré. A gente se sustenta só nele, pessoal. Porque se a gente for olhar para o ser humano, para o homem, a gente está perdido, sabe? A gente não, vamos tratar como puder tratar e tudo, mas aquele que é sobre todos aqueles, esse nunca faz uma coisa dessa e nunca vai nos deixar, jamais. Faça as coisas firmes de Deus, que Deus quer. Então essa questão de privilégios que tinha, sempre teve, né? Você vê aqui que sempre teve.
Acontece demais. E isso dá dinheiro, sabe? Isso dá cartaz, mas é por pouco tempo, irmãos. Sabe? Porque o ser humano, ele tem problemas, sempre vai ter. Então esses pastores que fazem essas coisas, lá na frente ele vai levar o dele. E às vezes a dor é bem maior do que confiar, né, em pessoas. E fazer uma coisa dessa na casa de Deus, irmãos. Olha, ele diz aqui, Tiago diz uma coisa aqui, que eu estava dizendo para minha filha. Disse: olha, Ana Lídia, o crente tem uma coisa que o diabo, já que eu preguei dele domingo, vamos dar um ponto aqui para ele. O diabo tem uma coisa que o crente não aprendeu e não tem. A maioria do crente. Fala, pai, foi isso. Em Tiago aqui, capítulo 1, não sei se o Elano vai chegar rápido, diz que o diabo crê e treme em Deus. É lá no final, viu, Elano? É na segunda parte. Ele crê, Tiago capítulo 2, parece que é no final, que o diabo crê em Deus também, porque não adianta só crer em Deus, né, irmão? Tiago diz assim: o diabo também crê, só que tem um detalhe, ele treme. Crê e treme. Vamos ver se o Elano encontra aí nas pesquisas bibliográficas. É no capítulo 2 mesmo. Enquanto ele procura, eu vou explicar para você. O diabo, por que é que ele treme? Você sabe? 19? 2,19. O Reginaldo aí, o Reginaldo ontem fez um louvor lindo, hoje também. Diz que ontem no PG foi mover de Deus, viu? Lindo. Foi, professor? Você não estava lá? Não, era a Lúcia Silva. Lúcia? Foi lindo. Vamos. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Olha aí. Por que estremecem? Por que Tiago caprichou nisso? É porque os demônios sabem quem é Deus. Eles já viram a glória de Deus, como você viu domingo aqui. Eles viram tudo, sabem de tudo ali. Agora, por que é que eles estremecem? Porque eles sabem o final deles também. Eles sabem que eles vão ficar no fogo do inferno o resto da eternidade. Que no dia do juízo serão lançados lá. É ou não é verdade? É o que está escrito. Eu estou dizendo só parafraseando, mas está tudo escrito. E a gente? Não, a gente crê que Deus existe, mas a gente faz tanta coisa errada e nem treme. Normalmente, por exemplo, eu vou fofocar do Reginaldo, eu fofoco uma boa. E o que é que Deus fala sobre a língua? Veneno mortal. Não é verdade, irmão? A gente maltrata alguém e nem treme também, sabe? Parece que Deus é assim, é chapa, não faz nada comigo não. Uma vez uma pessoa chegou assim: pastor, Deus vai lá se importar com coisinhas? Não, Deus se importa com coisas grandes. Eu disse: rapaz, se fosse assim, cá para nós, eu ficava tão feliz ali, porque eu tenho tanta coisa, então já estava tudo dispensado. Não é assim não. Eu vou lhe mostrar agora que a questão da gente tratar mal uma pessoa que é pobre e discriminação, né? Acepção, é tão sério que são quantos versículos? 13. Pode danificar nossa salvação. Ele vai fazer uma comparação aqui seríssima sobre adultério, sobre roubo, e coloca a acepção no meio. Você está vendo? A gente às vezes não sei como é que vai ser o julgamento da gente, mas vai ter qualquer gente: eu não sabia disso, não sabia que o senhor levava em conta isso aqui não. Olha, vocês estão lembrados de Mateus 25? Afaste de mim, sai de perto de mim, seja lançado no fogo eterno. Por quê? Eu tive fome, você não deu de comer. Olha, ele levou a sério. Vale. Eu tive sede e você não me deu nada. Eu estava preso e você não foi me visitar. E o senhor levou a sério isso? Uhum. Eu estava nu e você não me vestiu. Você foi indiferente com aquele que estava precisando de atenção, de ajuda.
Irmãos, eu não sei não como é que vai ser o final dos tempos, não. É por isso que tinha um pastor que dizia assim pra gente: vai ter muita surpresa no céu. Aí a gente olhava já rindo, né? E dizia assim: vai ter muito crente que vai dizer assim: vale, eu não entrei e ele entrou. Você vai ver uma Madre Teresa de Calcutá entrando, e muita gente boa de igreja, 40 anos de igreja, que nunca se converteu na igreja, e não vai entrar. Vamos ler o texto? Lê aí, Elano, devagarzinho eu vou lhe parando, viu? Meus irmãos, versículo 1 do capítulo 2: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Ele aí explica algo muito simples que acontece até hoje, né? Pouca coisa mudou nesse planeta. A essência do homem, né? A essência do homem também é a mesma. Como? Eles valorizavam mais os ricos, mas eram os ricos que escravizavam eles. É o rico que não quer dar seus direitos trabalhistas. É o rico que valoriza mais o material do que o espiritual. Isso é em termos gerais. Não estou dizendo que é todo mundo, há exceção. Muito difícil, mas há. É o rico que só pensa em dinheiro. Qual é o rico que não só pensa em dinheiro? É o rico que atropela pessoas para poder conseguir o que quer, faz negócios escusos. Entendeu? O rico, ele pouco precisa de Deus, porque tem tudo, amigo. Ele tem tudo. Ele vai precisar de Deus quando tiver uma doença que o dinheiro não está conseguindo pagar. Aí ele procura Deus, grita por Deus. E até o rico, quando entra na igreja, como eu falei ainda há pouco para vocês, que eu sou pastor há 30 anos, né? E fui obreiro perto do pastor, presbítero e outra coisa, mais outros anos na verdade, via tudo perto. É eles que querem comprar a igreja, fazer os levantes na igreja, porque tem poder, tem influência, presenteia, sabe como chegar, né? Então assim, aí Tiago diz aqui: não são eles que aí lascam vocês depois, e vocês estão querendo, sabe, colocar lá em cima coisas que eu não quero. Quando Deus foi escolher Davi, qual foi a ótica de Deus? Ele viu o exterior? Viu o interior. Ainda chamou a atenção. Até o profeta estava achando o exterior. Ah, deve ser esse aqui, esse grandão aqui, soldado. Não, porque a gente só vê o exterior. Se balança, treme as bases quando vê o exterior. Deus não está nem aí se você prega bem, se você joga bola bem, se você é um grande músico, se você seja lá, tu tem destaque. Deus não olha para isso que tu olha. Aprenda de uma vez: Deus não vê o que você vê. Por quê? Porque você vê errado. Pode ir lá em Samuel, na escolha de Davi, ele diz isso. Qual é o versículo, rapaz? Esqueci, que ele disse que vocês olham. Ele disse para não valorizar a parte externa e sim a interna. Não me lembro mais. Pronto, é isso, 17 mesmo, na escolha. Aí tem um versículo chave aí que eu não lembrei agora não. Que ele deixa bem claro que não é essa a ótica certa, e a ótica que a gente usa. Que a gente esquece de tudo, irmãos. Esquece daquela senhora de 80 anos, 70 anos, que tem uma integridade tão grande, mas não tem destaque na igreja. Não tem, está sentadinha no canto, e a gente passa por ela, nem dá paz. Porque a gente quer o destaque, a gente acha legal o destaque, a gente
vê a pessoa assim e diz: não, essa pessoa aqui é tudo. Muitas pessoas estão na igreja por causa de homens. Isso não vai mudar nunca. Poucas estão por causa de Jesus. As pessoas estão na igreja por causa de homens e por causa da pessoa mesmo. No dia que essas duas coisas se balançar, não fica em canto nenhum, que é questão de tempo. É só mudando, ainda bem que todo canto é canto. Todo canto tem gente. É desse jeito. Sabe? A gente tem que estar na igreja por causa de Deus e cuidar dos pobres, dos necessitados lá fora. Pouco está querendo prestar atenção aqui no meio. Aprende aqui e lança na tua família, lança no teu trabalho. Tem tanta gente que tem um testemunho terrível nos seus empregos. Isso é crente? E é que diz que é crente. Entendeu? Então, o que é que Deus quer? Que você seja a interioridade, ou seja, está na igreja, eu quero aprender dele, se humilhar. E daqui, não é aqui não, é lá fora. Eu quero ser um bom testemunho no residencial que eu estou, na faculdade que eu estou, no colégio que eu estou, no trabalho que eu tenho, na sociedade, né? Que lá é que vão ver a luz e o sal da gente, é lá fora. Aqui a gente não vê, né? Mas lá fora é que está precisando. E ganhar pessoas através do testemunho. Samuel, quando estava passando, o que é que diziam? Ali vai um homem de Deus. Que lindo, né? É só isso que a gente precisa. Sede minhas testemunhas. É isso que Jesus quer. Encontrou? Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 7 de Jessé. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Perfeito. Está aí o que eu arrodeei, versículo matou na primeira, né? Isso vai mudar, irmãos, olha. Quanto tempo tem a Bíblia? Mais ou menos, diga aí. 5.000, né? 6.000 anos. Sei não, mais ou menos. Eu estudei um dia desse. Sei não, 1.600 anos. Não, muito mais. Muito tempo. Depois vou ver aí. Foi no discipulado 1 que eu dei a aula há 6 anos atrás. Esqueci. Mudou alguma coisa? Às vezes eu fico olhando para Deus. Deus, eu acho que o senhor fica tão triste. Porque falou, disse, quando olha o povo do mesmo jeito, cada vez pior. Aí eu fico pensando, mais evolui, correto, porque principalmente nessa secularização, né, as buscas é igual do mundo. Rapaz, sinceramente, um dia desse eu fiquei meio para baixo, eu olhando assim, dizendo assim: meu Deus, nós, o povo, as buscas são outras. É um desprezo para Jesus que não é brincadeira. Eu fico preocupado com o coração dele. Eu acho preocupado com o coração de Deus. Já. E o pior que ele sabe de tudo disso, né, irmão? E aguenta. Já. Eu estou preparando um sermão na Semana Santa. E eu me emocionei demais porque aquilo tudo ele fazendo, para isso que a gente vê hoje. Eu me senti envergonhado. Ixi, e o que vem por aí? Geração do nosso médico, Deus está tentando. Mas a gente vê jovens hoje são entrevistados. Você é a favor da pena de morte? Não. É a favor do aborto? Sou. Qual a diferença do outro? Né? Perderam a noção, pessoal. Sabe? O povo perdeu a noção. Por exemplo, a sedução de pessoas dentro de uma igreja, não é loucura? Aqui, ó, sempre existiu. E ele fez a carta reclamando. Mudou muita coisa? Não. Mudou muito não. A gente vai. Meu Deus, assim, é o tipo das coisas se repetindo, né? E eu molhei todinho meu estudozinho. Já era, caneta, é porque é caneta, ó. Aí, eu acho que tinha uma água aqui, ó, aqui como ficou, ó. Tá vendo?
Trocou o Alisson, como é o nome daquele negócio? É porque eu fiquei escrevendo, pensando e escrevendo, né? Aí no iPad é diferente, né? Eu fiquei escrevendo, tipo assim, uma carta. Foi, que eu vi o texto e fiquei aqui, ó. Então vamos para a parte 2, vamos, porque essa parte é tão chatinha, porque foi triste. Com vergonha da gente. Oi? Hã? 4.000 anos, tá vendo? Eu disse 5, errei 1.000 anos só. Na minha Bíblia está marcada que o senhor deu essa aula em setembro de 2020. Foi mesmo, glória a Deus, muito bem. É joia quando a gente marca a Bíblia, é muito legal. Glória, parabéns, Márcio. Versículo 15 diante, vai falar sobre a fé e a obras. Aqui, eu vou ser rápido aqui, porque todo mundo já conhece isso aqui já. É um assunto nosso já resolvido com aqueles seminários que eu dei, né? De arminianismo, de Romanos, os livros de Romanos. Então assim, vocês já, vamos só dar uma pincelada aqui. Leia aí, por favor, para concluir ela, na leitura do texto. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso aí é, por enquanto, né? Estou com queima. Aí tem hora que vem quente passando. Vocês não estão vendo, mas está um fogo consumidor aqui. Ei, nem esperou o retiro, né? O fogo já está aqui. Né? Glória a Deus. Isso é tão claro. Por exemplo, você está num local externo. Qual é a sua fé? Eu tenho fé em Jesus, sou evangélico, sou crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória. Aí ele vai olhar para as suas obras. É ou não é verdade? Né, irmão? Ou estou enganado? Aí ele diz assim, mas não está condizente com o que você... Então eu vou ficar com minha fé mesmo. Se você visse papai, né? Conhecesse papai, você olhasse assim para a vida dele, você olhar para a vida dele e dizer assim, não, eu prefiro ter a fé dele, porque gerou isso aí, é o que eu estou vendo. Integridade, sabe? Humildade, nunca falou de ninguém, nunca. Morreu com 74 anos, a gente não via papai odiava conversinha, porque tu sabe, família grande, né? Aí vinha minhas irmãs, sabe? Aí vinha, aí quando ele na hora que ele estava, todo mundo era o santo, ninguém conversava nada. Depois tinha uma sessão da fofoca, né? Mas com ele não, nem palavrão, ninguém dizia lá, né? E nem conversas mentirosas, tudo lá. Então assim, é uma coisa que me chama a atenção, né? Que é muito legal isso. Então a sua fé tem que gerar obras. A gente tem que ter cuidado, eu e você, a gente tem que policiar muito no dia a dia, na rua. Aquela velha frase que a gente vê na rua, para mim ser crente igual a esse aí. Ixi, aí é cruel. É religião mesmo, para não ser igual a isso aí. Todo dia isso, né, dito. Para ser crente igual. Isso aí eu já convivi, já trabalhei com essa pessoa. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? Então assim, acabou tua fé. Então tem que rever a fé. E o que é que eu quero encerrar dizendo? Nós vamos para um tribunal de juízo. E se essas coisas que a gente está vendo hoje aqui, vamos para casa, assistir televisão, se a gente não se preocupar, né, numa salinha dessa, se preocupar para repensar e pedir perdão a Deus, se corrigir e tentar caminhar naquilo que Deus quer, não há salvação. Porque a fé é morta. Porque não tem obras, não tem arrependimento. Vocês estão entendendo? É sério ou não é, irmãos? Desde quando o caminho é largo e espaçoso? Nunca. É estreito, irmão. Por isso que
é um povo selecionado mesmo. O caminho é muito estreito, não é para qualquer um não, sabe? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ou seja, vamos ser selecionados. À direita, os que forem salvos, e à esquerda, não estou falando em política, viu? A esquerda aí foi Jesus falou, me tirem dessa, né? À esquerda vão ser lançados. Quem disse isso foi o Cláudio Duarte, o cara, o Cláudio Duarte é horrível, todo mundo rindo, epa, para, que não tem nada a ver com política. Mas no caso, Jesus disse, né? Na esquerda, vamos ficar em pé que é melhor. Vão penar, né? Na situação, vamos ficar em pé? Eu passei 5 minutos. Pastora Edna vem encerrar. Aí todo mundo participou hoje, os pastores. Irmão, só lembrando, e vou ficar lembrando até o retiro, que no domingo da Páscoa a gente vai ter culto, viu? Nós vamos sair umas 2 horas, corre para cá, gente. Porque as pessoas estavam perguntando, pastor, não vai ter culto na Páscoa não? Não tem, principalmente no domingo. Vamos fazer uma ceia linda, algo lindo, maravilhoso, uma peça teatral. Você ceia ali? Ceia? É por causa da ressurreição, né? E era bom ser na quinta, mas quinta não. A gente está lá, né? Ixi, rapaz, a gente vai até no churrasco na quinta, na carne. Eu vou ter que pedir perdão desde já a Deus, que está tudo errado. Mas já agendaram aí, eu não vou desfazer. Eu me livro, vamos matar, crucificar a cruz, né? Época da cruz, vamos botar o pastor na cruz. Vamos levar essa daí já. Não vou comer carne, não, é 40 dias sem comer carne. Amém. Vamos orar, amados. O celular, tá onde? Amém. Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso de aprendizado. Ô Senhor Jesus, nesse instante nós queremos te agradecer, um momento tão especial.